E sim, gente, tá? Agora é oficial. Ele mesmo acabou de confirmar que desistiu da campanha, desistiu de concorrer à presidência da República, e essa notícia chocou Brasília e a política e também o judiciário. Agora, aqui neste exato momento, eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia explosiva que pegou muita gente de surpresa. Outra notícia urgentíssima que acabou de explodir, gente, tá? É um vídeo bombástico que eu vou colocar aqui na tela para vocês, de uma informação, na verdade, de uma notícia bombástica envolvendo Lula e aqueles irmãos batistas mais uma vez. Mais uma vez, voltou à cena do crime. Os irmãos Batistas e Lula da Silva, acabou de explodir uma bomba e Lula deve estar desesperado. Vocês vão entender o motivo porque eu vou trazer aqui para vocês. E agora, gente, acabou de ser confirmada aqui uma notícia que gerou pânico e desespero em ministros da Suprema Corte. Ministros do STF estão desesperados com uma notícia bombástica que acabou de sair aqui na imprensa, acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. E é claro que essa informação também vai... até vocês vão ficar chocados. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Alexandre de Moraes e Lula da Silva entraram em desespero com nova composição do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que pode salvar Jair Messias Bolsonaro. Nova composição do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que pode salvar Jair Messias Bolsonaro, deixa Lula e Alexandre de Moraes completamente desesperados. E a notícia boa, essa notícia que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Claro, vocês já sabem como é que funciona, além dessas vão ter outras várias informações. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, gente? Tá? Logo de cara, deixa eu trazer aqui, gente, tá? Parece que o Lula ainda vai continuar precisando do STF. Prova disso é isso aqui, gente, tá? Popularidade de Lula no Nordeste perde força, diz CEO da Atlas Intel. Ou seja, lá no Reduto, o Lula também está perdendo sua popularidade. Gente, vocês acham que o Lula vai ou não vai precisar de ajudinha no STF? O Lula tem que pensar muito. Ó, a cara da tristeza, gente, a cara da derrota, essa aqui, não é? Não é a cara da derrota? Cara de quem sabe que vai perder para o Flávio Bolsonaro, vai ser humilhado, descartado, lijado da política brasileira. Tá aqui. O cenário eleitoral brasileiro deste ano apresenta mudanças significativas na distribuição regional de votos, segundo a análise de André Roman, CEO da Atlas Intel, durante a Conferência Brasil, em pauta em Nova York. Ele destacou que o desempenho do presidente Lula do PT no Nordeste, tradicionalmente um de seus principais redutos, onde ele domina, mostra sinais de enfraquecimento em comparação a disputas anteriores. Roman explicou que a percepção em torno do Bolsa Família mudou e deixou de ser visto como exclusivo de Lula ou sujeito a cancelamento por outros governos. O Bolsa Família não é mais visto como um programa que poderia ser cancelado por um ou outro governo. Tampouco é mais atrelado a Lula, destacou. Além disso, o benefício é encarado como um direito. Além disso, tem a questão da violência. Eu sei muita coisa. A questão da violência, benefícios sociais, que o pessoal já não tá... Tipo assim, o Lula tá concedendo o Bolsa Família. Pega o dinheiro do Bolsa Família, vai no supermercado, não dá para comprar quase nada, então não adianta. Deu para vocês entenderem? A inflação desse desgoverno tá pela hora da morte. O poder de compra do povo brasileiro diminuiu tanto que Bolsa Família não tá fazendo muita diferença na vida dessas famílias carentes. E isso tá respingando no Lula, O fracasso desse desgoverno Lula fez a inflação subir, poder de compra diminuir, o povo recebe o Bolsa Família, vai no supermercado, sai com o carrinho basicamente vazio. Então não está fazendo muito sentido, o Lula ficar utilizando Bolsa Família para fazer campanha, sendo que lá na ponta não está ajudando muito as famílias como ajudava no passado. Gente, parece que o Lula ainda vai continuar precisando aí da ajudinha do STF. Será que é uma boa escolha o Lula trair a Suprema Corte agora? Acho que não.
Gente, se você não assistiu, assista, que esse aqui é o melhor vídeo que você vai assistir hoje. Nicolas Ferreira, gente, tá? Partiu pra cima de Irmãos Batista, Moraes, Toffoli, Zanin, Lula da Silva. Teve chumbo grosso pra cima de todos, gente, tá? Alexandre Moraes, Lula, Toffoli, Zanin. Nicolas Ferreira partiu pra cima de todos eles. Vocês vão entender. O que detergente, carne, energia e ovo têm em comum? Os irmãos Batista, mais conhecido como os homens mais sortudos do Brasil. Dá só uma olhada ali. A marca mais famosa de detergente no Brasil, que é a IP, que na época da campanha os donos doaram mais de R$1,5 milhão para a campanha do Bolsonaro, seus produtos agora foram suspensos pela Anvisa. Ah, mas isso aí todo mundo já sabe. O que você não sabe, que a principal concorrente da IP é a Minuano. E adivinha quem é dono do grupo que a Minuano faz parte? Exato, os irmãos Batista. Ou seja, será que isso pode ter sido feito para poder ajudar a Minuano? Será? Mas vamos continuar. Em janeiro de 2025, os irmãos Batista compram metade da Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos do Brasil. Semanas depois, o governo publica uma portaria dizendo que os ovos vendidos a granel deveriam ter um carimbo obrigatório. Depois de muita pressão do Congresso Nacional, da população, eles revogaram este carimbo obrigatório. Será que se tivesse entrado em vigor, iria ajudar quem? Quem logo comprou metade da maior produtora de ovos do Brasil? É descarado, porque os pequenos produtores não tinham essa tecnologia. E adivinha quem tinha essa tecnologia? Pois é, bingo. Mas calma que tem mais. Em 24, os irmãos Batista compram 3 usinas da Eletrobras por um valor de 4,7 bilhões de reais. 3 dias depois, o governo Lula publica uma medida provisória para poder passar a dívida dessas usinas para onde? Adivinha? Sim, para sua conta de luz. Uma dívida de 10 bilhões de reais. Eu te pergunto, quem ganhou com isso? Exato, os irmãos Batista. Quem perdeu? Foi você. E quem tá falando não sou eu, tá? Pode pesquisar aí, é a Globo. Em 2017, Joesley Batista, ele faz uma delação dizendo que ele entregou quase 150 milhões de dólares para a ex-presidente Dilma e para o Lula em propina. Foram presos, depois foram soltos, sempre no Brasil, né? Tempo passa e em 2022 os irmãos Batista contratam o Zanin, que tinha sido o advogado do Lula para poder livrar eles dessa multa bilionária da JBS. Um ano depois, o Zanin, que era ex-advogado do Lula e que era também advogado do Joesley Batista, acaba se tornando ministro do STF indicado pelo Lula. Daí o ministro Zanin corretamente toma uma posição de se declarar impedido de relatar qualquer tipo de caso envolvendo Joesley Batista e JBS. Afinal de contas, ele foi advogado deles no passado. Mas calma, que no Brasil sempre tem o seu jeitinho. No final desse mesmo ano, vem um outro juiz e suspende a multa deles de 10 bilhões de reais. E sim, esse juiz se chama Dias Toffoli, indicado pelo Lula. É uma sorte muito grande. Os homens sortudos. Porque toda vez que um setor da economia entra no radar deles, sempre aparece uma portaria, uma decisão que eles favorecem, travando a pequena concorrência e abrindo caminho para o grandioso império deles. Eu poderia, como deputado, acionar o PGR, o Ministério Público, mas, sinceramente, será mesmo que todas essas coincidências estão acontecendo sem ninguém saber, sem ninguém concordar, ou até mesmo, sei lá, né, ajudar? Ao longo da história, né, os irmãos Batista estavam envolvidos em diversos escândalos de corrupção no nosso país. E em 2017, vários corruptos foram presos. E finalmente, eu lembro que eu pensei e falei assim, caramba, cara, eu acho que agora o Brasil vai pra frente. 10 anos depois, né, o próprio Lula estava sendo preso, né, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E eu falei, pô, agora vai. Mas não foi. Não foi. E hoje, o que a gente sente é que o crime aqui no Brasil, de fato, compensa, né? Não tem nenhum corrupto da Lava Jato mais preso, o Lula tá solto, os irmãos Batista operando como se nada tivesse acontecido. Temos agora um caso envolvendo políticos, autoridades, esposa de ministro com contrato de 129 milhões com o banco que está envolvido até o talo em escândalo. Sério, cara, isso pra mim aqui é inacreditável como não é falado todos os dias, porque isso aqui é o maior escândalo da história do Brasil. Mas a esposa de quem, né? Do dono do Brasil, então não vai dar nada. A galera fica pianinho, tá tudo certo. Agora, se fosse a minha esposa, se fosse a Michele Bolsonaro, meu irmão, aqui, ó, tal na gente, lá, pá. Uma delação aí que tá prestes a acontecer, mas no fim das contas, daqui a pouco, o sentimento aqui, ó, vai acabar em pizza. A pergunta sempre que fica, né, e aí, Nicolas, o que a gente vai fazer? Sinceramente, não é novidade pra ninguém que as instituições do Brasil, elas estão viciadas, né? Dominadas por pessoas que não colocam o Brasil em primeiro lugar. Isso aí é fato. Mas sendo bem sincero, quem é que fica conformado com tudo isso? Não é o brasileiro. Então assim, eles só conseguem fazer aquilo que eles fazem exatamente porque tem gente que se acomodou.
e largou mão. A gente precisa fazer uma limpeza ética no nosso país. E esse ano é importantíssimo exatamente porque tem eleições. Até mesmo porque as pessoas que estão lá, tirando os ministros do STF, né, só estão lá por votos do brasileiro. Então se tem alguém que tem que tomar uma decisão diferente da que está tomando, exatamente você. Porque na boa, não falta dinheiro aqui no nosso país, não. Olha o tanto de dinheiro que esses caras movimentam, bicho. O que falta é vergonha na cara, é caráter. Mas isso não depende só de uma pessoa e nem mesmo somente, digamos, do Congresso. Depende, obviamente, de você, que vai colocar novas pessoas lá, né, que tem caráter, que tem firmeza, que tem princípios e valores. Mas principalmente você olhando pra você e fazendo uma mudança. Caso contrário, meu amigo, você vai estar sempre terceirizando a solução do Brasil para uma outra pessoa. Eu sei que é clichê, mas pra gente ter um Brasil diferente, a gente precisa de brasileiros diferentes. Você entender isso, amigo, vai vir JBS, vai vir Massa, vai vir a caramba 4 e nada vai mudar. Até o Nicolas Ferreira, gente, tá mostrando pra gente o quanto os irmãos batistas são homens de muita sorte, mas muita sorte, principalmente durante os governos do PT, gente, tá? É impressionante a fortuna que esses irmãos possuem nos tempos de hoje, gente. É impressionante o quanto dinheiro tem esse povo. E aí, gente, são coincidências? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Eu fiquei estarrecida com esse vídeo, dessas revelações, principalmente as últimas aqui, reveladas pelo Nicolas Ferreira. Fez o dever de casa e trouxe tudo mastigadinho pra gente entender como é que funciona o sistema, né? Isso aqui é o sistema, gente. E depende de nós, né? Temos que escolher muito bem, porque é o Senado Federal que pode mudar tudo isso. É o novo formato do Senado Federal. Vocês se lembram do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. Imaginem só, novo formato no Senado Federal, a grande maioria, né, de direita, e com Flávio Bolsonaro na presidência da República. Aí eu acho que eles mudam o destino do Brasil, né? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá para trazer aqui para vocês. Daqui a pouco, candidato acabou de desistir da presidência da República. Candidato desistiu da eleição. Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês uma nova composição no TSE que está deixando muitas autoridades extremamente desesperadas. Eu acho que Lula, Alexandre de Moraes, dentre outras autoridades, não deve estar gostando muito disso aqui, não. No último pleito eleitoral para a presidência da República, o Alexandre de Moraes reinou dentro do TSE, né? Ele era o presidente do TSE. Carlos Jordi até mencionou lá no vídeo dele, né, que o Alexandre de Moraes mandou e desmandou, né, durante a presidência dele lá no último pleito eleitoral. Só que agora a coisa mudou completamente de figura. Quem vai estar lá? Presidente Nunes Marques e o vice, o André Mendonça, o terrivelmente André Mendonça, que está indo aí, partindo para cima de muitas autoridades sobre o escândalo do caso Márcia, gente, tá aí. Muita gente preocupada, desesperada. Nossa, Nunes Marques, André Mendonça, presidência, vice, será que eles vão ajudar o Bolsonaro? Será que eles vão salvar o Bolsonaro? Tem notícia importante para trazer sobre essa questão, mas é um assunto mais complexo, que eu preciso explicar com mais riqueza de detalhes. Eu vou trazer essa notícia boa no próximo boletim para vocês, porque além dessa notícia bombástica que gerou desespero aqui, para a esquerda, para alguns ministros do STF, para o próprio Lula, afinal de contas, eles não vão ter o controle na presidência do TSE neste pleito eleitoral de 2026. Isso dificulta drasticamente os planos do Lula em se perpetuar para todo sempre no poder aqui no Brasil. Isso é um grande problema para o Lula, ter os indicados do Bolsonaro na presidência e vice no TSE. Só que não para por aí não, gente, tá? Calma que no próximo boletim eu vou trazer o porquê, o motivo do desespero deles. Porque agora eu vou trazer aqui para vocês um candidato que realmente desistiu, jogou toalha. As previsões se concretizaram, né? Tá aqui. O Ciro Gomes desiste da presidência e tentará governo do Ceará. Agora é oficial, ele bateu o martelo. Ele não vai concorrer à presidência da República, desistiu de concorrer à presidência, tá aqui.
Ciro Gomes desistiu de concorrer à presidência da República em 2026. O ex-governador do Ceará comunicou a decisão ao presidente da sigla, Aécio Neves, e deve oficializar a escolha no próximo sábado, 16. O político agora planeja disputar o comando do governo cearense, cargo que ocupou na década de 90. O recuo encerra a trajetória de 5 tentativas consecutivas ao Palácio do Planalto. Ciro disputou o cargo máximo do país em 98, 2002, 2018 e 2022, sendo derrotado em todos. O tucano alegou cansaço com o cenário político nacional e afirmou que só aceitaria um novo projeto federal diante de uma crise institucional extrema. Então, Ciro Gomes jogou a toalha, desistiu e não vai mais concorrer ao cargo da presidência da República. E, sinceramente, não vai fazer falta nenhuma. O povo brasileiro agradece. Eu tenho minhas ressalvas, gente, tá? Contra o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira já atacou muito o Bolsonaro, já fez duríssimas críticas contra o Bolsonaro. A própria Michele Bolsonaro não confia nem um pouco em Ciro Nogueira. Eu, muito menos. Eu já disse isso aqui para vocês 1 zilhão de vezes, que não dá para confiar em Ciro Gomes. É a mesma coisa que confiar em Ciro Nogueira. Eu sempre disse para vocês aqui que o Ciro Nogueira era um traidor. E tá lá, atolado até o talo no escândalo de corrupção do caso Márcio. Agora, Ciro Nogueira, gente, no meu ponto de vista, é tão pior quanto o Ciro Nogueira. Os dois Ciros, né? Parlamentar, advogada, policial, penal, acaba de explodir uma bomba envolvendo Lula e os irmãos Batista, gente. Até eu fiquei chocada com o que ela acabou de revelar, e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês não sabiam. Envolvimento de Lula e os irmãos Batista, gente, tá? É muito pior. Muito, muito pior do que a gente imaginava. Vocês vão entender. Assistam, mas assistam até o finalzinho. Vejam só. Eu subo aqui nessa tribuna para mostrar para o Brasil inteiro o caso de amor. Eu subo aqui nessa tribuna para mostrar para o Brasil inteiro o caso de amor, coincidência e muito lucro dos irmãos Batistas com o governo Lula. A Anvisa, essa semana, suspendeu diversos produtos da marca IP. Coincidentemente, os donos da empresa IP doaram R$1 milhão para a campanha do Bolsonaro. E uma das principais concorrentes da IP é a empresa Minuano, empresa que pertence a Joesley e Wesley Batista, amigos do Lula. Mas claro que isso é uma coincidência. Há 2 anos atrás, esses mesmos irmãos Batistas compraram 13 usinas, o número ele é sugestivo, né? Da Eletrobras, por quase R$5 bilhões. E essas usinas, pessoal, elas tinham dívidas milionárias e que aparentemente todo esse negócio parecia ser algo que não era nada lucrativo, mas ele se tornou extremamente lucrativo. Por quê? Exatamente 3 dias depois da compra das usinas pelos irmãos Batistas, o governo Lula assinou uma medida provisória permitindo o repasse da dívida milionária para quem? Para os consumidores. Mas claro que isso também foi uma coincidência. Diante de tanta sorte, ano passado os irmãos Batista eles quiseram entrar no ramo dos ovos. Compraram 50% da maior produtora de ovos do Brasil. Semanas depois, o governo Lula obrigou todos os produtores de ovos do Brasil a gravarem individualmente em cada ovo a data de vencimento, a data de validade. Uma operação que é inviável para os pequenos e médios produtores, mas tranquilamente executável para empresas de grande porte, como a que foi comprada pelos irmãos Batistas. No final de 2025, o governo Lula ignorou o fato do Brasil ser o maior produtor de tilápias do mundo e classificou elas como uma espécie exótica e invasora. Quem é que ganhou com isso? Sim, de novo, os irmãos Batistas, porque eles começaram a importar toneladas de tilápia do Vietnã a um preço bem menor do que aqui no Brasil. Em 2017, quem não lembra,
E vamos relembrar, a Lava Jato, Joesley Batista, em delação, disse ter pago mais de 150 milhões de dólares em propina para Lula e Dilma. Foi um montante que chegou a quanto, esse montante? Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 no do Lula, 80 no da Dilma. Lá nessa época a empresa fez um acordo de pagar 10 bilhões por todas as suas falcatruas em multa. E chegou a pagar até 3 bilhões. Só que aí, como a sorte dos irmãos Batista não termina, em 2023 o governo Lula voltou. E Dias Toffoli, ex-advogado do PT, colocado no STF por Lula, suspendeu a multa milionária dos irmãos Batista. Mais uma coincidência, pessoal. Depois de tudo isso que eu falei aqui, se a gente está preocupado com corrupção, a gente tem esse ano para limpar o PT do Brasil. Porque é aquilo que eu sempre digo, ou a gente acaba com o PT, ou o PT vai acabar com o Brasil. Muito obrigada. Gente, mas esses irmãos têm muita sorte, né, gente, tá? Interessante, durante o governo Bolsonaro, essa multa de 10 bilhões estava lá normal, né? Eles tinham que pagar essa multa, mas aí bastou o Lula entrar na presidência, o Dias Toffoli, que foi indicado pelo Lula, foi lá e pá, acabou a multa, né? Deixa, não precisa pagar, são 10 bilhões, é uma mixaria, né? Uma quirelinha, né, gente? Tá? Mixaria, 10 bilhões, que é isso? Não precisa pagar, não. Gente, é só dentro do governo Lula que os irmãos Batistas têm muita sorte. Mas olha, gente, tá? É só coincidência, tá? Só coincidências. Ai, gente, isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Isso é subestimar, né? A inteligência do povo brasileiro. Expôs muita coisa aqui, né? A parlamentar, o nome dela, ó, Mariana Lescano, gente, tá? Ó, Mariana Lescano expôs Lula e os irmãos Batista como nunca antes. E agora, gente, peguem a pipoca e assistam de camarote o deputado federal Carlos Jordi, que acabou de soltar uma bomba envolvendo Lula e Alexandre de Moraes. Ou melhor, é Lula abandonando, descartando, traindo Alexandre de Moraes. Imaginem se Alexandre de Moraes decide se vingar do Lula, hein? Será que é uma boa escolha o Lula abandonar e trair Alexandre de Moraes? Será que vem retaliação de Moraes para cima do Lula? Assistam, gente, tá? Vocês vão gostar dessa notícia. Todo mundo sabe que Lula é um mentiroso quanto mais que faz de tudo para ter o voto da população. É um estelionatário eleitoral. Ele mente com uma convicção que ele acaba enganando muitas pessoas com baixa instrução e até mesmo os apoiadores mais fanáticos dele. É uma pessoa que não mede escrúpulos para chegar onde ele quer chegar. Nós vimos na campanha de 2022 ele dizendo que era contra o aborto. E quando ele sentou na cadeira, ele tomou medidas para flexibilizar o aborto. Por muitas vezes nós já vimos, por exemplo, ele querendo sinalizar o apoio dos evangélicos, aproximar dos evangélicos, mas toma diversas medidas contra evangélicos, ataca os evangélicos, apoia a escola de samba, colocou dinheiro para a escola de samba que fez ataque aos evangélicos. É tudo pelo voto. E agora, mais uma vez, Lula está sendo aconselhado pela sua campanha para fazer mais uma mentira eleitoral. Ele está sendo aconselhado a trair o Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo aconselhado a se afastar do Supremo Tribunal Federal. No momento em que nós estamos vendo o Supremo com um descrédito imenso da população, o Supremo mergulhado em crise, em escândalos, e agora a campanha dele está dizendo para Lula se descolar, porque isso está respingando nele e pode ser ruim para a sua eleição. Olha só essa matéria de hoje. Lula é aconselhado a subir o tom contra o STF. O presidente Lula tem sido aconselhado a subir o tom contra o STF em busca de votos para as eleições de 2026, quando ele pretende tentar a reeleição. Gente, é tudo pelo voto. É muita sem vergonhice. O conselho vem sendo dado a Lula nos bastidores por petistas que estão à frente das estratégias de comunicação do PT, partido do presidente. A leitura é de que Lula precisa demarcar distância em relação ao STF e aos ministros da corte, sobretudo após o início da campanha eleitoral.
que está acontecendo, gente? É tudo pelo voto. Lula, ele tem uma equipe de campanha que faz muitas pesquisas. E sempre que ele está performando mal em algum quesito, em algum segmento da população, ele muda o seu discurso. Foi assim com os evangélicos, é assim com todos no país. E agora, como o Supremo Tribunal Federal está muito desgastado com o escândalo do Banco Master, a população tem uma percepção que, inclusive, STF, PT é a mesma coisa, STF, governo é a mesma coisa. Ele está sendo aconselhado a trair o Supremo Tribunal Federal, a largar a mão do Supremo Tribunal Federal, pensando na eleição, já que a maioria da população hoje é favorável a impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só isso aqui, gente. Futura Apex, 57% são favoráveis a impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque os ministros do Supremo, eles avançaram muito o sinal vermelho. São muitos abusos de autoridade, crimes de responsabilidade, o escândalo do Banco Master. E aí por isso que Lula está querendo largar a mão do Supremo Tribunal Federal. Só que Lula e STF é a mesma coisa. Tanto que o governo Lula também está mergulhado nesse escândalo do Banco Master. Lula teria, então, essa cara de pau, essa coragem de largar das mãos dos seus aliados de primeira hora. Lula só está sentado na cadeira de presidente graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu não estou nem me referindo à ajuda que teve durante as eleições, quando o TSE, na figura do Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, censurava a campanha do presidente Bolsonaro, que mostrava a ligação de Lula com ditadores, com Maduro, com terroristas. Não estou nem me referindo a essa censura, a essa interferência que ocorreu na eleição de 2022. Mas Lula só disputou a eleição em 2022 porque foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque Lula já tinha sido condenado em 3 instâncias. Condenado por diversos crimes, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, diversos outros crimes de corrupção, e ele foi descondenado por um erro de CEP, que inclusive já tinha sido até validado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Disseram que aquele processo ele não poderia ter iniciado em Curitiba, tinha que ter começado em Brasília. E agora ele vai trair os seus aliados? Gente, olha, eu não sei como os ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo Alexandre de Moraes, vão entender isso. Todo mundo sabe que isso vai ser uma encenação. Lula depende do Supremo Tribunal Federal. Lula depende da ajuda dos ministros do Supremo, inclusive para governar. Mas talvez se Lula fizer qualquer tipo de sinalização e pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o que está dizendo aqui na reportagem, que ele possa inclusive defender o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, a vaidade, a arrogância dos ministros do Supremo, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, que está numa fase péssima. E eu acho que eles não vão entender muito bem isso. Mas Lula está disposto a tudo. Ele sabe que ele está muito mal nas pesquisas, o governo é um frangalho e ele quer poder ter o voto da população, que nesse momento enxerga o STF como um grande problema. Mas eu me recordo, gente, da Dilma, em 2018, que ela dizia que, inclusive, o PT tinha que fazer aliança até com o diabo para ganhar de Bolsonaro. Hoje eles estão dispostos a tudo, até mesmo a trair um aliado, como o STF. Me recordo daquela música, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Bom, vamos ver se Lula estará disposto a pagar esse preço. E aí, gente, aqui eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês. Vocês acham que o Lula vai ter coragem de trair os ministros da Suprema Corte que sempre o salvou? Gente, o STF sempre salvou o Lula, e não é de hoje. É de décadas, né? É de décadas. O próprio ministro da Suprema Corte disse lá naquela coletiva de imprensa, naquele evento lá, que o Lula está na presidência graças ao STF. Não precisa nem ir muito longe. Gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro elencando aqui várias decisões do STF que ajudou, que salvou o Lula da Silva. O próprio Lula, em entrevista recente, disse que não governa. Eu não consigo governar se não judicializar, se eu não for ao STF, se eu não pedir socorro pro STF. O próprio Lula disse isso recentemente. E agora vocês acham mesmo, na sua opinião, vocês acham que o Lula vai trair, vai ter a coragem de trair o STF, tudo em nome do poder, da ganância, de continuar na presidência da República? Vocês acham que ele vai abandonar Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo, gente, a opinião de vocês.